Olá, eu sou Márcio Fernandes, sou jornalista e professor da Unicentro, Universidade Estadual do Centro do Paraná, que faz parte do consórcio da Universidade Virtual do Paraná. Na entrevista especial de hoje, eu tenho a satisfação de ter aqui a doutora Lucilene Paes, da Secretaria de Saúde do município de Florianópolis, e que tem sido uma profissional que há 3 meses aí está com o seu time na linha de frente anti-Covid nesta nova modalidade, e que vai nos contar um pouco, né, como é que está sendo essa experiência, este novo modo, como eu disse, de repassar conteúdos, né, aquilo que se sabe, aquilo que se aprendeu, mas, sobretudo, de lá na ponta beneficiar as pessoas que mais precisam e que têm recorrido a isso. Mas antes da primeira pergunta, doutor, eu peço uma apresentação sua e como era o seu dia a dia antes Covid e como tem sido agora. Tudo bem. Então, boa tarde, Márcio. Eu fico bastante feliz de poder estar aqui falando contigo e poder compartilhar um pouco dessa nossa experiência aqui em Florianópolis. Enfim, dividir, né, com outras pessoas a forma como a gente tem se organizado e que tem trazido para nós bastante satisfação, né? Então, como você colocou, meu nome é Lucilene, eu sou enfermeira de família e comunidade, né? E atualmente eu atuo aqui na Secretaria Municipal de Florianópolis, né? Recentemente eu assumi um cargo mais de gestão, há cerca de 2 semanas, mas antes eu estava como coordenadora de um centro de saúde, né, atuando diretamente na ponta, né, e justamente, né, nesse período inicial, assim, do Covid e tudo mais. Então, quando a gente teve, o que eu posso dizer, assim, da nossa vida antes e agora, é que ela mudou totalmente, né, o nosso processo de trabalho precisou ser repensado, e a gente precisou, então, buscar por novas estratégias e por novas formas de cuidado, né, de maneira que a gente pudesse dar conta das reais necessidades das pessoas nesse momento. E essas necessidades, elas são relacionadas ao Covid e são as necessidades que habitualmente a gente já estava acostumada, né, que são as outras questões mesmo de saúde, que a gente continua, né, a gente continua tendo que dar o apoio e o cuidado necessário a essas outras questões. Mas a gente, só para reforçar isso, assim, a gente precisou rever, reconstruir, se redescobrir, se reinventar. E isso tem sido um desafio, né? A gente tem tido que aprender bastante coisa, e acredito eu que muitas das coisas que a gente tem reinventado, assim, que a gente tem inventado nesse momento, a gente acredita que vai permanecer, e a gente espera também que algumas coisas permaneçam, inclusive. Vamos ver, muito bem. Dentro desse processo de invenção, reinvenção, já acho que dá para encaixar a primeira pergunta, né? A teleconsulta na área, enfermagem, ela está regulada desde março pelo Conselho Federal da área, né? Uhum. Para a segurança tanto do profissional quanto do paciente, tem um protocolo a ser feito, né, durante esse momento online, para a memória documental da consulta em si, se neste protocolo, por exemplo, inclui obrigatoriamente, ou é uma possibilidade, a apresentação prévia de exames, que o paciente já tenha, claro. Entendi. Então, aqui em Florianópolis a gente criou, né, a gente desenvolveu uma nota de orientação para os profissionais de enfermagem, para que eles pudessem se guiar mesmo, assim, né, o que fazer, como começar a consulta, como registrar, enfim, ter alguma orientação, alguma base de como começar, porque realmente, assim, tudo que é novo nos assusta, e aí quando a gente coloca numa rede, que bom, agora é interessante que a gente comece a fazer teleconsulta, alguns, né, meu Deus, e agora como é que faz isso, né? Então, nós, sim, nós desenvolvemos uma nota de orientação, na verdade, e ali a gente a gente traz algumas questões importantes, né? Por exemplo, a gente orienta que o profissional proponha que essa teleconsulta seja realizada, de maneira que antes ele confirme se a pessoa efetivamente tem acesso à internet, se essa pessoa tem uma forma, um meio que ele possa utilizar para fazer essa teleconsulta, se ele tem condições de mexer naquele aparelho celular, no computador, ou se alguém pode dar suporte para ele naquele momento, né?
E quando a gente inicia a consulta em si, é importante que a gente confirme a identidade da pessoa, né, porque às vezes é uma pessoa que a gente não conhecia antes, e a gente tem tido muitas pessoas, assim, atendido muitas pessoas que antes não acessavam o Sistema Único de Saúde, que hoje estão acessando. Então, muitas pessoas que a gente não atendia habitualmente, que passaram a utilizar o Sistema Único de Saúde. Então, é importante que a gente confirme a identidade por causa disso, e que a gente diga para a pessoa, né, que a gente está nesse processo de teleconsulta, se a gente tem outras pessoas que estão conosco naquele ambiente, né, se a gente tem outros profissionais, que a gente informe a pessoa que tudo aquilo que for trazido naquela consulta, a gente vai registrar no prontuário. Se houver alguma troca de imagem, né, às vezes eles mandam foto de alguma lesão, às vezes mandam os exames, tudo isso vai ser registrado no prontuário. Então, garantir a essa pessoa que aquela consulta, né, é uma consulta que tem toda a questão ética envolvida, né, e por mais que seja, né, à distância, a gente vai resguardar isso em todos os momentos. E aí você perguntou essa questão dos exames. Sim, as pessoas, elas têm nos encaminhado muitos exames, assim, né, e aí, às vezes, a gente, inclusive, tem pedido que isso seja nos encaminhado previamente, para que a gente possa organizar o nosso processo de trabalho de maneira que ver se, bom, essa pessoa aqui eu preciso atender imediatamente, ela realmente tem uma alteração importante, não, essa pessoa aqui a gente pode agendar na nossa teleagenda, né, na agenda virtual que a gente tem, para daqui a alguns dias, né, então, e para as pessoas poderem encaminhar esses exames, a gente sempre orienta. Pode ser, esses exames, eles podem nos encaminhar ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail da equipe de saúde, né, a gente sempre busca utilizar um meio de comunicação que for melhor para a pessoa, né, aquela que ela tiver, que for mais acessível para ela, né, então as pessoas sim nos encaminham, e isso nos facilita muito, né, nos ajuda muito, inclusive para que a gente possa dimensionar o tempo que a gente vai utilizar naquela consulta, né, dimensionar se a gente vai efetivamente fazer uma teleconsulta, ou se a gente vai precisar chamar a pessoa para atendimento, né. Então, a gente sempre tem orientado que as pessoas façam contato prévio, para que a gente possa pensar nisso antes e programar. Programar, né? Perfeito. Ainda sobre essas questões mais operacionais, a teleconsulta, ela precisa ser feita necessariamente por essas chamadas de vídeo, como nós estamos nesse momento, ou há a opção apenas por telefone? A opção, né? Na verdade, tudo depende da necessidade da pessoa, né, e da possibilidade que ela tem. Então, a gente, em geral, as pessoas fazem um contato por um número de WhatsApp que cada equipe possui, e alguns centros de saúde, esse contato é feito direto com o médico ou com o enfermeiro, outros centros de saúde, ele é feito com algum profissional da equipe, por exemplo, como um agente comunitário, ou alguém mais do administrativo, isso varia um pouco, né, mas, em geral, a gente busca saber o que a pessoa precisa. E aí, identificando o que a pessoa precisa, a gente vai ver, com essa pessoa eu vou precisar ligar, então a gente pode combinar um horário para ligar para ela. Então, o médico vai ligar para você tal horário, a enfermeira vai ligar para você tal horário. Ou a gente percebe que só na ligação não vai dar, que a gente precisa fazer uma videochamada, então a gente programa essa videochamada. Às vezes a gente resolve só com mensagens, né? Às vezes a gente também resolve, porque é alguma orientação, por exemplo, de algum atendimento que a gente já fez, é alguma orientação mais rápida, e às vezes são pessoas que a gente já conhece, né, pela longitudinalidade do atendimento, pelo vínculo que a gente tem. Às vezes são algumas pessoas que a gente já sabe das demandas e tal. Então, tudo depende, né? São N possibilidades. A gente tem que ter sempre foco e pensar que o que vai determinar isso é a necessidade da pessoa naquele momento e o que a gente pode utilizar. A gente não quer e não gostaria de limitar, né? De limitar, assim, não, a gente só vai fazer teleconsulta de vídeo. Não, a gente só vai fazer... A gente pensa que a gente precisa deixar isso aberto, para que a gente possa avaliar com cada pessoa a melhor forma de fazer esse atendimento. Então, a gente faz
às vezes responde só a mensagem de texto, às vezes a gente faz ligação, programa ligação, às vezes a gente faz telechamada. Perfeito. Agora vamos dar um pouquinho o rumo da conversa. Vamos falar sobre faixas etárias. É possível se utilizar a teleconsulta em favor de crianças e adolescentes, claro, com a devida mediação, devido acompanhamento de um adulto, de um responsável legal? É possível. Na verdade, a gente tem feito consultas para quase todo tipo de população, né? Quase todo tipo. A gente tem feito consulta de recém-nascido por vídeo, a gente tem feito acompanhamento de puericultura, né? A gente tem feito consulta de pré-natal, a gente tem feito vários tipos de atendimento, né? É claro, assim, que algumas coisas, elas se limitam, né? Por exemplo, eu não vou conseguir pesar, né? Fazer a avaliação antropométrica, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer todo o atendimento prévio, né? Acompanhado ali da mãe, acompanhado de outra pessoa. Eu posso fazer esse atendimento e depois, por exemplo, eu posso pedir que ela vá rapidamente à unidade só para pesar ou medir se eu achar que precisa, porque nem sempre é necessário, né? Porque daí essa ida até o centro de saúde vai ser uma ida rápida. Ela não vai, né, ficar lá se expondo muito. Ela vai lá rapidamente, pesa, mede, vai para casa. Ou, né, às vezes nem há necessidade de ir. Então, é possível fazer esse teleatendimento com qualquer público, na verdade, né? Ou pelo menos tentar. A gente tem mais dificuldade quando a pessoa tem algum tipo de limitação de comunicação, porque aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem uma população imigrante, né? A gente tem bastante haitiano, né? Então, a gente tem muita dificuldade de conversa mesmo, que até na consulta presencial, às vezes é difícil, imagine na teleconsulta. Então, a gente sempre avalia, mas assim, tudo é possível, sim, a gente fazer, inclusive, às vezes, as avaliações, a gente pede para o pai olhar, né? A gente pede para o pai, me diz como é que está isso, palpa aqui para mim, vai palpando a barriga para ver, me diz onde dói, né? A gente vai utilizando várias estratégias para poder né, efetivamente fazer a consulta com qualidade, né, dentro daquilo que a gente pode. Perfeito. Agora vamos para outra faixa etária, lá para outra ponta. Vamos lá. Nós temos um volume crescente, né, de pessoas de mais idade que moram sozinhas. Sim. Né? Ou por opção, ou por uma contingência familiar, uma contingência da vida, né? E nesse momento, muitas das pessoas também, né, permanecem sozinhas, isoladas, enfim, fazendo suas compras por internet, conversando com familiares desse modo mediado como nós estamos fazendo e assim por diante. No caso de um paciente idoso, né, é fundamental que tenha também a presença de um familiar, ou também isso guarda relação com o que você mencionou antes? Depende de cada caso concreto, do nível de discernimento, né, enfim, do paciente. Depende, Marcos, depende. A gente tem vários idosos, né, que são totalmente independentes, né, eles conseguem dar conta dos seus cuidados, e a gente preza muito por isso, né, então, enquanto ele consegue responder por si, ele não precisa ter uma outra pessoa acompanhando, né. Agora, quando a gente percebe que a gente tem algum tipo de dificuldade, né, ele tem algum tipo de dificuldade cognitiva já, algum tipo de comprometimento que dificulta o nosso atendimento, né, a gente sempre estimula que tenha alguém junto, né, que tenha alguém que possa dar suporte, né, a gente tem aí alguns idosos que se conseguem, têm habilidades para essas questões da tecnologia, e tem outros que não têm, né, e aí a gente tem que pedir, às vezes a gente pede, ver se tem algum familiar que possa ajudar, a gente pede se tem algum vizinho próximo que possa auxiliar, né, a gente sempre tenta articular as redes, né, as redes da pessoa, mas às vezes não tem, e aí a gente vai ter que pensar numa outra possibilidade, né, às vezes a gente vai ter que pensar numa outra possibilidade, às vezes é isso, assim, pegar o telefone e ligar, eles têm muita facilidade, assim, de gravar áudio, né, às vezes eles não conseguem digitar, e aí eles gravam áudio, assim, né, e é muito engraçado, assim, no WhatsApp das equipes, que tem muitos áudios dos idosos, assim, às vezes até para dar bom dia, doutora, né, bom trabalho para vocês, isso é legal, sabe, isso é legal de receber, mas eles sempre encontram, a gente sempre tenta encontrar alguma alternativa, mas se a gente percebe que não há condições de
dele conseguir decidir por si, a gente tem que estimular a participação de alguém. Senão, se a gente entende que está tranquilo, que é possível, ele responde por si, né, não é obrigado, não é uma obrigação que tenha uma outra pessoa junto. Muito bom. Lucilene, o nosso tempo está acabando, eu agradeço a tua disposição e te faço um desafio, um convite. Temos assuntos para mais conversas, se você topar, podemos pensar numa segunda parte do nosso diálogo e deixarmos à disposição da nossa audiência, que certamente vai extrapolar o estado do Paraná dentro do evento Inovação em Saúde. Então, em meu nome, em nome da equipe do evento, eu agradeço e te peço uma mensagem final. Eu agradeço, Márcio. Sim, a gente é um tema bastante polêmico, né? Um tema bastante novo, assim, essa teleconsulta. O que eu tenho para dizer, assim, que eu sempre falo aqui é que, bom, a gente precisa se reinventar e a gente não pode se acomodar, né? E é um desafio e a gente precisa estar preparado para as mudanças. A gente precisa se desafiar e lutar para que efetivamente as pessoas tenham o cuidado necessário. Então, a gente não pode ficar à mercê de que as coisas não são, não aprendi, não sei, a gente precisa ir atrás e se reinventar. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Luciane, obrigado novamente, nos encontramos virtualmente e presencialmente assim que possível para partilharmos novos conhecimentos. Tá bom, obrigado pela sua disposição, pelo seu conhecimento e obrigado à nossa audiência que nos prestigiou neste episódio, né, nesta entrevista especial, desta vez com a doutora Lucilene Paes, da Secretaria de Saúde do município de Florianópolis, que é uma referência no Brasil em teleatendimento em saúde, notadamente em enfermagem. As respostas dela nos confirmaram isso. Obrigado a todos, continuem conosco no evento e compartilhem o link que aparece embaixo aqui na tela para que a gente possa cada vez mais solidificar esse espírito de solidariedade, de compartilhamento da boa informação, da informação técnica e confiável. Obrigado e até a próxima.